Paiva, tá? Vou apresentar sobre Meteor. O que seria Meteor, né? E a mulher fica tirando um sarro, né? Que aí poderia ser Meteor of Passion, né? Que seria Meteor da Paixão, não sei o que lá. Tanto que eu sei a Santana aí, né? É um admirador do Meteor. Nossa, velho. Nossa. Que bravo. Com gráfico ainda, né? Com gráfico. Aprovado. O Meteor Pegasus, né? Acho que essa é. Mas esse é só um admirador, tá? Vou falar já o que é o Meteor, né? Bem, o que é? Primeiro, Meteor é open source, né? É uma framework open source, é basicamente real-time web e também mobile. Ele foi criado em cima do Node, então ele adotou basicamente um ambiente totalmente já estável. Como falei, ele é web, roda em Android, iOS, cria aplicativos Android e iOS, a partir da versão 1.0 no caso. Foi no ano passado, em outubro, que foi lançado, que ele começou a adotar essa vertente no caso. Bem, um pouco a história. Meteor foi criado a partir desse grupo, Meteor Development Group. Esse grupo ele foi criado em 2011, basicamente foi incubado no Y Combinator, uma incubadora americana, e foi considerado, e ainda é considerado, o maior instrumento do Y Combinator, né? Ele recebeu um investimento de 11,2 milhões pelo desempenho, pelo que mostraram inicialmente. Ele foi em 2014, né, em novembro. Ele foi o 11º mais estrelado no GitHub como estrutura geral, não só JS. Em novembro teve o Meteor Day, no caso. Isso foi basicamente uma campanha que eles fizeram mundialmente para chamar as pessoas para mostrar aplicativos, mostrarem o que faz o Meteor, qual é a capacidade dele, né? E foi bem aceito, foi em vários países. Aqui no Brasil teve em São Paulo, teve em Minas Gerais, Porto Alegre, foi muito recente. Tem uma imagenzinha aí, tanto que teve nesse dia 4.259 pessoas alertas e tudo mais online e em próprias sedes deles no mundo, em 6 de novembro. Oi? Isso. E 134 cidades foram a apresentação do Meteor Day, ao mesmo tempo. Todo mundo vem, todo mundo que cada um está fazendo, mostrar apresentações sobre o Meteor. Bem, foi criado por esses três bacanas, Matt DeBergalis, Geoff Schmidt, Nick Martin, que não são pessoal do Cavaleiro Zodíaco, tá? Essa bichice aqui, não são eles. Bem, o DeBergalis é o chulo, né? Vocês conhecem o Yoga e o Seiya, né? O trio dinâmico de Parada Dura, né? Cartola, isso foi um desenho da década Bem, por que como tem essa mentalidade de eles gostam do universo, tudo representado deles é o universo. Então, o DeBergalis, esqueço o nome. DeBergalis é o primeiro. O DeBergalis e o Nick Martin, eles são graduados no MIT. O Nick Martin, ele é um criptograficador, sei lá como se fala isso, né? No caso, ele é um cara muito inteligente de segurança. O DeBergalis, ele fez praticamente uma estrutura governamental para arrecadar fundos para o Partido Democrático. Isso é uma coisa que ele fundou e foi, eu acho que, um grande marco dele, mas depois, hoje é o Meteor.
E o Jeff Schmidt, ele que iniciou junto com, eu esqueci o nome dos caras, é um cara do Facebook e do Google, começou com a Asana, né, que é a estrutura de Task Management, né, no caso. É o Jeff Schmidt que começou. São ativos ainda hoje? Estão ativos? Estão ativos, então, eles são os cofundadores. São os cofundadores, a equipe deles já cresceu bastante, né, desde 2011. Sabe como que é? Tipo, tem uma equipe por trás, tipo, eles tem um time ou são pessoas? Tem um time. Tem um time e também fora que eles, que nem todas as, acho que open sources, né, basicamente, tem o apoio da comunidade. E a comunidade do Mitchell está crescendo muito. Principalmente a partir do 1.0 está crescendo demais. Daqui que só em um dia teve quase 5 mil pessoas ativos lá, vendo e fora o pessoal online que estava acompanhando o que estava acontecendo. Eu comparei, foi muito bom. Os do Brasil principalmente que eu vi, né? Mas os de fora falam que foi muito bom, foi muito aceito. Está crescendo cada vez mais. Bem, vou falar um pouco da estrutura. Antes da estrutura, eu vou mostrar um vídeo, tipo 1 minuto e meio. Foi basicamente o que aconteceu em abril de 2012. Eles mostraram isso. Em 1 minuto e meio desse vídeo, houve um boom de gente, de desenvolvedores, querendo conhecer o que era o Mitchell. O vídeo do yoga e do chumbo. Se carregar o vídeo, tipo, Deusades. carrega o vídeo. Ele parece principalmente Agora sim. Aí está mostrando a instalação do Meteor, já criando um aplicativo Meteor, no caso. Um Hello World básico, inicial. E para rodar. Meteor, your app updates whenever you change a file. So I'll change hello world to hello meteor, save, and the browser updates. Bem, extremamente real-time, no Just caso. push my changes down the wire to the browser. Now we're going to paste in a simple Meteor app. It's got 3 files. There's the JavaScript file on the left. Isso basicamente foi essa parte que basicamente o pessoal ficou muito louco no momento de 2012 querendo conhecer o Meteor. So here the app is in the browser. This app is just a list of my favorite colors. It says no colors yet, so let's add some. And go into the console, and since we're using Mongo, Utilizando o Mongo, inserindo diretamente no Mongo, já vai mostrar já diretamente, reativamente na página. Let's see that again. Insert blue, insert green. Sem refresh. 2 things to note here. First, the DOM is updating immediately, all by itself. I changed the data and the template updates. There's no callbacks, no bindings, and no controllers. It just works. Second, somehow, I'm using the Mongo API on the client. You've never seen this before. Up until this point in history, database APIs only work on the server. But in Meteor, there isn't a server API and a client API. There's just the Meteor platform API, and it works everywhere. Let's be clear. All of this is being saved to the server. Take a look. I open another browser, and it's all here. You don't have to define a bunch of endpoints on the Agora eu server. vou mostrar a reatividade referente a duas estruturas e ele inserindo e já mostrando o outro, já basicamente como que realiza. Not only are these changes being saved back to the server, the client is also listening for changes coming back down from the server. So when I make a change in one window, it automatically appears in all other windows without any other code. Think about it. Meteor literally lets you build in hours. Let's add another feature to our app. Say I want to be able to click on a color to select it. Here's the before again, and here's the after. Okay, now we can click on an item and its CSS class changes. And each person who's using the app gets their own separate selection. Pretty sweet for 8 lines of JavaScript. Now, the whole point of most software is to let people collaborate and exchange information. So let's add a feature like that. How about a like button so people can say what colors they like? It's 5 lines of code. A button, an event handler, and 1 database command.
um like, muito rápido, muito reativo. Bem, foi basicamente esse 1 minuto e meio que causou. Esse vídeo tem quase 10 minutos. Tem mais coisas, mais informações sobre. E isso causou um boom de gente entrando, querendo saber, realmente acompanhar e participar do projeto, no caso. Bem, vou pular. Já a apresentação vai estar contando sobre o vídeo. Bem, falar um pouco então o que representa, né, a estrutura do Meteor. Né? Primeiro, ele é full JavaScript, completamente JavaScript. Você trabalha JavaScript, HTML, CSS, o que for, mas basicamente você conhece só uma linguagem, tanto server como client, né? E é JavaScript. O Blaze, ele é uma estrutura client, a estrutura client deles, referente ao front-end, no caso, para utilizado como parecido com o Angular, parecido com o Backbone. Na verdade é mais parecido com o Backbone, é mais parecido com o Mustache. É uma estrutura que eles desenvolveram para utilizar propriamente, porém você pode utilizar também o Angular, você pode utilizar o Backbone, você pode utilizar o que for de front-end. DDP é um protocolo que eles criaram, protocolo de dados distribuído. Esse protocolo de dados distribuído basicamente é para fazer essa reatividade para substituir o HTTP, porque ele é em baixo nível, e também para fazer essa reatividade acontecer, tudo que vocês viram, né? Basicamente você cria o que está no banco, já reativar já também junto com o client no caso. O DIPS, que é basicamente a estrutura que faz tudo isso acontecer, junto com o protocolo, utiliza MongoDB, suporte mobile, como disse inicialmente. Você pode, a partir da versão 1.0, você pode criar em Android e também em iOS. O Atmosphere, ela é o gerenciador de componentes de pacotes que eles desenvolveram e consolidou basicamente na 1.0. Usava o NPM, mas ele foi consolidado na 1.0, sendo que agora ele tem mais de 3.000 pacotes próprios do Meteor, além dos 115.000 que pode ser utilizado no Node. Bem, curva de aprendizado é uma das políticas que eles adotam, de simplicidade igual a produtividade. Você pode ser um desenvolvedor iniciante e vai ser simples de ver, porque, primeiro, é uma linguagem isomórfica, completamente. Então, é uma linguagem que você aprende, é uma estrutura que você está realizando e é muito simples de trabalhar com ele. Você não é sem novas diretivas HTML. Basicamente, isso é o que o Blaze realiza. Ele usa, eles chamaram de Spacebars, mas ele foi inspirado no Handlebars, que é muito parecido com o Mustache, tem um pouco da estrutura parecida com o Mustache, parecido com o Backbone. Basicamente sem NG, sem toda aquela estrutura do Angular. Eles pegam, dá uma cutucada um pouco no Angular, mas é mais um ou outro que fala, mas você pode utilizar o Angular também, no caso, no Meteor. Documentos limpos, bem aceitos, bem estáveis, bem visuais, você consegue saber passo a passo, tutoriais que tem no próprio deles. O aplicativo imediato na web, eles já disponibilizaram desde, acho que a versão 0, alguma coisa, 05, 06, é um web server, basicamente para você cria seu aplicativo, já sobe sua página na web, para você poder fazer os testes, ver como funciona, tipo um Heroku. Eles estão adotando, na verdade eles estão crescendo para ter um próprio servidor, e vai ser um serviço basicamente que nem o Heroku. Então eu esqueci, acho que é Galaxy o nome. Tudo referente a universo, né? E Discover Meteor, ele é um livro online que há muita atualização sobre cada versão que surge. Há também versões em outras linguagens, o pessoal pode contribuir. A versão em português está full, completo, traduzido. Versão em espanhol, quem quiser, versão em ucrânio, sei lá, tem um monte de versões.
Bem, o que peca e o que necessita no Meteor e o que peca em algumas coisas. Primeiro, não tem nenhuma base além de Mongo. MySQL, eles estão caminhando para isso. Eles compraram um serviço, PhantomDB, que ele faz até uma ponte Mongo com MySQL na Amazon e tudo mais. Eu não sei como que é bem a estrutura do Phantom, mas eles compraram e eles estão utilizando disso para eles mesmos também. Aplicativo desktop-like, se você quer fazer um RP, por exemplo, é um absurdo fazer um RP com ele, assim, mas quem sabe, né? Como está crescendo bastante, é capaz que faz aplicativos ricos assim. Falta algumas, isso aqui na verdade falta, né? Umas bibliotecas widgets para, por exemplo, você está utilizando o jQuery, UI, você quer já estruturar seu aplicativo com jQuery, ou falta algumas bibliotecas próprias para você adotar nos aplicativos. E trabalhar com Windows, né? Ele hoje não trabalha completamente no Windows. Ele trabalha, mas ele é lento. Ele é bem lento comparado a você trabalhar com Windows, no caso. Mas é uma melhoria para eles mesmos. Eles têm essa ideia de interoperabilidade. Acho que Bem, alguns sites, no caso, o próprio Meteor.com, que tem, você encontra tutoriais, encontra informações iniciais sobre Meteor, Discover Meteor, que são os livros online que você consegue verificar e você consegue estudar com eles, tem muita informação traduzida em português também, tanto que tem um link em português. Meteor Tips é outro, foi um dos caras que surgiram a partir desse boom que surgiu, que ele começou a estudar sobre Meteor e ele criou um próprio livro dele também, vocês podem baixar esse domínio. Meteorpedia é uma Wikipedia não oficial, mas tem muita informação bacana, links bastante de Meteor, informações sobre o que está acontecendo, então, ao menos é isso. Bem, eu vou mostrar um client rapidinho, né? Basicamente são exemplos deles, mas executando. Vou baixar um aplicativo deles. Estou criando, deixa eu até maximizar melhor, né? Esse aqui é um exemplo bacana deles, já baixou o repositório. Executa. Tem algum case já deles, assim, tipo, legal? Tem, bastante. De uso, assim? Assim, no começo que eu tinha ouvido falar dele, parecia mais para sitezinho simples, sabe? Coisa mais pontual, assim, não serviria para um sistema grande, assim, pra você fazer. Tem. Mas já tem bastante. Vou mostrar no site. Eu até instalei uns aplicativos, exemplo deles também, para Android, para mostrar. Esse é um case, basicamente é um task management, cara próprio do Asana, né? Ele próprio quis desenvolver alguma coisa parecida. Então, basicamente, informações para você utilizar como task, né? Linguagens e tal, algo rodando bem simples, banco, posso abrir o
isso aqui é uma estrutura que eles criam basicamente para você utilizar client, lib, public. Isso aqui é um padrão, mas não é quando você cria um aplicativo blank, limpo, não vem essa estrutura. Tem algumas estruturas para você adotar, tipo já padronizado, da forma que eles adotaram, mas não só eles, você pode adotar a sua própria. E aí já tem alguns pacotes que você pode baixar também na Atmosphere. Mas essa é um pouco da estrutura, basicamente JavaScript. Client, que vai ter HTML, alguns JS, referente ao próprio client, os ALS, parte pública, onde tem imagem e tal, bem parecido com o aplicativo novo, no caso, né? Mas o código processa só para Parte server, usa bootstrap. uma coisa que uma tarefa completada, vamos dizer que uma coisa só para Como que funciona? Como que processa para você tipo, terminar uma tarefa lá que você tipo, pegou e Só tipo, pra passar o como fluxo. que passa? Sim. Basicamente, utiliza os templates, uma lista diferente. Quer Ctrl Shift mais também? Acho que Ctrl mais, sempre Ctrl mais. Quer mais? Basicamente. Oi? Basicamente para você inserir elementos, remover a estrutura de template deles. Isso aqui no caso foi um template, na verdade foi um aplicativo deles próprio, um exemplo, para mostrar como que funciona. Eu ainda estou bastante estudando, ainda conhecendo, né? Não sou tão fera assim, mas... É muito parecido com o Node, no caso, né? Parte de rotas, collections, feature collection, estrutura de lista deles. Aí no próprio site deles, fala de alguns exemplos, falando de um exemplo mobile, no caso eu instalei para Android, para iOS também você pode. Chegou a buildar ele? Sim, sim. É bem fácil, bem... Sim, bem simples. Está executando aqui. Você fez o build ou estava... Eu fiz o build. Criei o APK, peguei o APK e... Command. Ele próprio fala em Cordova? Como que funciona? Cordova, ele adapta com Cordova. A partir da 1.0 que começou a estudar, trabalhar mais com Cordova. Mas é uma lib à parte ou dentro dele, do próprio core dele já tem essa integração? Como que... É uma lib à parte. Lib à parte. Você precisa do Cordova instalado, você precisa do Cordova como biblioteca para transformar, né, no caso. Tem alguns cases, no próprio site informa alguns cases sobre que gerencia. ainda não tem nenhum case gigante. Né? Não tem nenhum case gigante, exatamente. Cases, Por... ainda ele é, apesar de ter começado em 2011, tem a versão 1.0 a partir de 2014, assim, novo ainda, tá novo, mas está crescente.
tá bem crescente. Não, a única conta que fica meio estranha é, pô, mas onde os caras gastaram 11 milhões? Exatamente. Quer dizer, Estão gastando aí. E o pior que foi um grupo de investimento grande. É, Como retorna isso, né? Como O retorna grupo esses Anderson, milhões? que eles têm bilhões. Não, mas não, nem pela grana em si, é que você não tem nenhum case gigante, você gastou 11 milhões, né, tipo... Tem um retornou, material, né, aquela... Então, Você gastou no... a princípio, assim, muitos estão falando que é revolucionário, né? No caso, o pessoal do Facebook, o pessoal... Mas eles têm uma empresa por trás que fez o Meter? Tem, Meter Development Group. Não é uma organização, por exemplo. Não. Os caras têm a empresa, eles estão desenvolvendo esse ecossistema e Sim. pretendem ganhar dinheiro. Além do ecossistema, então, é um ecossistema, é um ambiente de desenvolvimento. O ecossistema, como eu falei, eles estão trabalhando também com um web server, eles fazem que nem o Heroku próprio. No caso, como eu falei, vai chamar, já tem o nome, Galaxy. Ainda está estruturando, ainda está beta, não está ativo. E compraram uma estrutura de banco para trabalhar junto com a reatividade que eles fazem, tudo com a estrutura de reatividade que eles trabalham. Tem, assim, o investimento acho que está vindo disso, né? Eles estão colocando nisso, né? É mais Mas só... realmente, o grupo próprio, a própria incubadora diz, né, que eles foi o case de maior sucesso, né? Então, também tem aquela, né, de GitHub mostrar que eles são um dos primeiros de mais vistos, né, no caso. Então, acho que tem, assim, uma ideia de se consolidar grande, né? E muita gente utilizar. Oi? Isso aí, fechou. Isso aí.